Olá, eu te convido a acompanhar discussões sobre como o planejamento pedagógico pode ser um instrumento coletivo de transformação e fortalecimento do ensino superior. Para começar, vamos conferir uma exposição do professor Amadeu Moura Bego, docente do Instituto de Química da Unesp em Araraquara e membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, o CESP. A apresentação foi gravada no estúdio da Coordenadoria de Desenvolvimento Profissional e Práticas Pedagógicas, a CDEP3, no campus da Unesp em Bauru. Vamos assistir. Olá, meu nome é Amadeu Moura Bego, sou professor do Instituto de Química e conselheiro do Conselho Estadual de Educação aqui de São Paulo. Vou compartilhar com vocês uma apresentação que foi realizada na primeira semana de planejamento organizada pelo CDEP3, aqui da unidade de Bauru, cujo título era O Projeto Pedagógico como Instrumento Coletivo de Transformação e Fortalecimento da Universidade. Eu escolhi como título para essa apresentação o Planejar ou Não Planejar? Eis a questão. É uma provocação shakespeariana com a ideia de trazer algumas discussões sobre as práticas dos professores e a prática do coletivo universitário relacionado ao planejamento. Então, essa apresentação ela não tem uma pretensão de ser uma aula magna sobre o assunto, mas um compartilhamento daquilo que a gente vem vivenciando, estudando e pesquisando sobre o assunto e sobre o que vem acontecendo nas nossas unidades da Unesp. Assim como vocês que estão assistindo, também sou um professor universitário que vivencia diversos problemas, diversas dificuldades que ocorrem no nosso cotidiano escolar e o que nos une, como diria a nossa fundadora do CDEP3, né, a professora Adriana, é a prática pedagógica, cheia de idas, de voltas, de complexidades e que nós aprendemos e desenvolvemos saberes experienciais ao longo da nossa trajetória, de uma reflexão e da crítica daquilo que acontece no nosso cotidiano. Então, estamos juntos aqui nessa jornada e o planejamento é um aspecto extremamente importante para nós discutirmos. Do ponto de vista didático, eu quis separar essa apresentação em alguns pontos a partir de algumas perguntas disparadoras. Então, nós vamos passear aqui pelo porquê planejar o ensino, quando planejar o ensino, como planejar o ensino e a discussão de planejamento e avaliação. Começando então por uma analogia, nessa grande construção coletiva do planejamento, do projeto político-pedagógico até o plano de aula do professor, a gente vai abordar então cada uma dessas camadas e dessas inter-relações relacionadas às diversas dimensões do planejamento. Perguntando então, por que planejar? Por que planejar o ensino? Por que planejar as nossas ações dentro da universidade? A gente pode abordar essa questão por diferentes níveis de complexidade. Uma primeira discussão bastante simples é, quando a gente tem uma situação presente, inicial, que se apresenta, e a gente pretende ir para uma situação futura, o planejamento é uma exigência quando você não quer que essa distância entre o presente e o futuro seja uma mera fatalidade que vai acontecer independente das nossas ações e independente das nossas intencionalidades, como se fosse um movimento meramente inercial em direção ao tempo futuro. Quando você pensa esse futuro como inacabado e o futuro como algo que você gostaria de atingir diferente do presente, o planejamento é uma exigência intrínseca a essa necessidade de projetar o futuro modificando aquilo que está em relação ao tempo presente. Então, feita essa primeira discussão, a gente pode ir para as definições que são aquelas definições dos manuais didáticos, né? O planejamento é um processo contínuo, sistematizado de projetar, decidir ações em relação ao futuro em função de objetivos políticos, sociais, administrativos claramente definidos. Então, planejar envolve tomada de decisões e avaliação de cada decisão interrelacionada. A partir dessa citação direta, né, do Manual da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, nós podemos verificar vários elementos sobre a ideia do planejamento. Ora,
O planejamento envolve obrigatoriamente decisão. E se envolve obrigatoriamente decisão, envolve realizar uma série de escolhas em relação a diferentes objetivos, sejam eles políticos, sociais, administrativos e sempre, do ponto de vista do planejamento, projetando o futuro. Então, se você pretende e há a intenção de que o futuro seja diferente e não uma condição meramente inercial e fatalista de um presente que se apresenta, a ideia do planejamento é uma exigência da tomada de decisões sobre os rumos e a construção que a gente pretende em relação a esse futuro almejado. Do ponto de vista agora mais filosófico, um debate bastante interessante é apresentado pelo nosso patrono da educação brasileira, Paulo Freire, que aí ele já vai apresentar a ideia do planejamento associada a uma construção coletiva. E aí ele pensa o sonho como projeto. E aí esse sonho pensado, sonhado individualmente, ele está restrito às nossas possibilidades imediatas como indivíduos. Porém, quando a gente já vai para o plano social da convivência entre os outros seres humanos, entre os nossos pares, entre a nossa comunidade, a gente já pode pensar esse sonho como uma possibilidade de construção, de transformação coletiva. Então, o sonho como projeto, em Paulo Freire, é bastante interessante pensar nessa ideia, é uma ação efetiva de tornar realidade o desejo de muitos. Então, se nós temos uma pretensão de modificação das nossas relações e daquilo que se coloca na organização social do presente, o sonho como projeto e o projeto como uma ação intencional do coletivo é essa ação de nós tentarmos transformar a realidade que se apresenta. Ao contrário de outros animais, o ser humano como um ser histórico, social e, portanto, inacabado, ele nunca é dado por um fatalismo de um futuro que se apresenta independente de sua vontade. Se nós pegarmos outros animais, por exemplo, uma formiga, a formiga da Idade Média, a formiga da Idade Moderna e a formiga contemporânea, ela é dada, as suas ações, a sua forma de interagir e de conviver com as outras formigas, ela é característica da sua biologia. E essa formiga, ela sempre será formiga, independente da situação e do tempo histórico. Agora, a organização dos seres humanos, como sociais, históricos e inacabados, ela é dada pelas relações sociais que se estabelecem. Então, se nós quisermos modificar esse futuro com base no presente que se impõe e se apresenta, nós podemos pensar o projeto como uma ação do sonho coletivo que pode se realizar a partir de um planejamento da organização e tentar modificar as estruturas estabelecidas. É claro que esse processo não é um processo simples, vai exigir intencionalidade, consciência, envolvimento das pessoas, em função desses objetivos que estão definidos, e aí o projeto marca é entendido em Paulo Freire como a marca da liberdade humana, nesse sentido de que o ser humano nunca está acabado num futuro que é dado a priori. Marca da liberdade humana de querer mudar e transformar a realidade natural e a social existente contra uma visão fatalista e imobilista. Do ponto de vista universitário, agora, nós poderíamos pensar assim: as coisas sempre foram assim. Os nossos estudantes sempre são assim. Não tem jeito em relação ao que a gente precisa fazer no nosso cotidiano em termos do trabalho pedagógico. Essa é uma visão que a gente poderia chamar de imobilista. É uma decisão que não traz a responsabilidade dos atores universitários sobre a possibilidade coletiva de transformar a realidade e, portanto, de transformar as condições dadas da nossa organização educacional, pedagógica e política das nossas unidades universitárias. Então, a gente pode pensar o planejamento como uma exigência do coletivo para um futuro que não é a priori dado e que pode ser transformado a partir da ação coletiva e organizada daqueles que estão interagindo num determinado contexto de trabalho, num determinado contexto social.
Uma segunda camada da discussão do porquê planejar é dada por essa discussão que eu acho belíssima do professor Saviani sobre o entendimento do que é a ação educativa dentro de um espaço formal, portanto dentro das escolas, dentro das universidades, e que a gente não pode perder de vista, né, deixar sempre no radar essa perspectiva da ação pedagógica numa instituição formal. Vamos ler juntos essa citação direta aqui do professor Saviani. Para ser cidadão, isto é, para participar ativamente da vida da cidade, do mesmo modo que para ser trabalhador produtivo, é necessário o ingresso na cultura letrada, na cultura científica. E sendo a cultura letrada, a cultura científica, um processo formalizado, sistemático, só pode ser atingido através de um processo educativo também sistemático. A escola é a instituição que propicia, de forma sistemática, o acesso à cultura letrada, a cultura científica reclamada pelos membros da sociedade moderna. Então vejam só que interessante, a palavra sistemático, que se repete, mostra uma característica desse espaço que é a instituição educativa, sejam as escolas ou sejam as instituições universitárias, que elas são responsáveis e se consolidaram na modernidade como esses espaços que são legitimados e responsáveis pela educação formal. Então, ao contrário de outros espaços em que o processo de interação e o processo de educação não formal, ele se dá principalmente pelas relações socioculturais, pela convivência e não pela intencionalidade e a sistematização, o espaço escolar, o espaço da instituição universitária é um espaço moderno da educação formal. E sendo o espaço da educação formal, ele é caracterizado por uma prática consciente, explícita e planejada. Portanto, nas escolas, nas universidades, nas salas de aula, o que ocorre do ponto de vista da educação formal é um processo sistemático e intencional que conduza à aprendizagem. Envolve objetivos, conteúdos, meios previamente traçados, e isso justificaria que na escola, mais do que qualquer outro espaço, o planejamento é uma exigência intrínseca à instituição e à atuação de quem está nessas instituições. Então veja, planejamento como um projeto coletivo de intenção, de intencionalidade, de transformar a situação presente em relação a um futuro projetado, desejado, sonhado e, ao mesmo tempo, dentro de uma instituição escolar, o planejamento ele é uma exigência do processo sistemático característico da educação formal. Então, veja que nós já estamos caminhando aqui para uma possível discussão e resposta daquela nossa pergunta do porquê planejar. Entretanto, quando você vai para as pesquisas empíricas nas escolas e nas instituições de ensino superior, a gente encontra, do ponto de vista histórico, duas grandes tendências sobre o planejamento. Uma primeira tendência do planejamento é a tendência que ficou conhecida como tendência tecnicista. E a segunda tendência, já explico daqui a pouco sobre a origem dessa segunda tendência, é a chamada de tendência da negação. Do ponto de vista do tecnicismo, ela foi muito característica aqui no Brasil ao longo dos anos 70 e um pouco dos anos 80, em que o planejamento ele é concebido como uma atividade estrita, fechada e altamente controlada. As formas de planejar, as formas de estabelecer o planejamento era muito baseado na psicologia comportamentalista, behaviorista, e geralmente os planejamentos eram produzidos por especialistas externos à escola e o professor encarado de uma forma mais ampla como um técnico que vai aplicar essas prescrições pensadas por grandes especialistas externos à escola. Como resistência a essa perspectiva dominante do tecnicismo, muitas pessoas e muitos atores educativos acabaram igualando ou encarando o planejamento como instrumento de controle e padronização. Se planejar é uma atividade estrita, fechada, controlada, feita por especialistas, o planejamento acaba sendo igualado a controle.
e controle da atividade docente. Se ele é uma atividade de controle e há uma crítica excessiva ao tecnicismo na educação, há uma atividade de negação ao planejamento como uma atividade de resistência a esse controle externo sobre a atuação docente em sala de aula. Entretanto, nenhuma tendência a tecnicista, que é limitada, reducionista, sobre a atividade de planejar, e nem essa atividade de negar o planejamento como instrumento de controle, acaba dando conta dessa exigência da educação formal de ser um processo sistemático. E, portanto, o que a gente vem defendendo nos últimos anos, do ponto de vista de prática, do ponto de vista de pesquisa, é reposicionar e repensar o planejamento dentro das nossas instituições e dentro da prática docente. E aí o planejamento como articulado à possibilidade de inovação pedagógica. Por quê? O planejamento, ele ocupa espaço central e decisivo na ação educativa, e o planejamento de ensino, por conta desse espaço que ele ocupa, é uma ação que envolve deliberações, escolhas intencionais dos professores e do coletivo universitário, que são decisões teóricas e metodológicas. E aí o planejamento ele pode fundamentar e qualificar a atuação docente em sala de aula quando feito com intencionalidade dentro de uma perspectiva crítica que nós já vamos discutir a seguir. E aí, nesse sentido, o planejamento, ele, mais do que uma atividade meramente formal e burocrática, acaba sendo um elemento decisivo para a integração entre a pesquisa acadêmica e a prática profissional e, ao mesmo tempo, pode desencadear processos de inovação pedagógica. Bom, dito isso, se o presente que se apresenta é diferente do futuro desejado, e esse futuro é um sonho coletivo em relação a uma construção que queremos estabelecer para modificar a situação presente, ela demanda um planejamento. E esse planejamento dentro da instituição escolar, da instituição universitária, exige, portanto, intencionalidade e consciência para que ele adquira as características de um planejamento que tem intencionalidade ética, política e social. Muito bem, então agora a gente vai para a nossa segunda questão disparadora, que é quando planejar o ensino, então, né, Amadeu? Dentro daquela analogia da nossa construção, vamos agora para a nossa segunda camada. Já decidimos e debatemos sobre a importância e por que planejar o ensino, né? E por que planejar as nossas ações e os nossos cursos dentro da universidade. Agora, quando planejar? Bom, voltando para a discussão, se a distância entre o presente e o futuro, um futuro sonhado como projeto e como intencionalidade, o planejamento ele pode ser pensado de uma maneira reducionista como um mero produto. Fui lá, organizei, fiz esse planejamento, gerei um plano, né, que pode ser de ensino, de disciplina, plano de aula, e esse plano eu vou entregar para uma instituição burocrática que exige esse planejamento. Quando pensado assim, o planejamento se associa ao que as pesquisas mostram de práticas prevalentes e de concepções prevalentes sobre o planejamento e as suas diversas dimensões, né? Então, práticas predominantes em relação ao planejamento. O que a pesquisa nos mostra é que, geralmente, o planejamento é encarado como uma atividade burocrática e, portanto, uma atividade inconsciente e não intencional dos professores, em que essa atividade tem os objetivos de aprendizagem implícitos, portanto, não declarados do ponto de vista da aprendizagem dos estudantes, e o planejamento ele acaba sendo centrado nas atividades de ensino do professor, do conteúdo programático e geralmente se baseia em um único livro didático ou, mais recentemente, com o fenômeno do apostilamento das escolas e de algumas instituições superiores. Essas seriam as práticas predominantes que acabam estando conectadas com concepções sobre o que é o planejamento em suas diversas dimensões e qual a intencionalidade do planejamento de acordo com essas visões dos professores. Então, uma primeira concepção é que existe um planejamento ideal que pode ser aplicado em qualquer escola e qualquer sala.
Depois, existe o planejamento que precisa ser feito nessas condições apenas no começo do ano ou no início de algum tópico e que não é necessário modificar a estrutura de um livro didático, de uma apostila. Todas essas concepções aqui e práticas predominantes estão relacionadas, do ponto de vista histórico, com uma concepção bastante característica que nós chamamos de concepção ou racionalidade técnica em relação ao planejamento e em relação ao trabalho docente. Esse slide aqui, a gente sistematiza algumas proposições do nosso grupo em relação a como pensar o planejamento dentre concepções de racionalidade acerca do trabalho docente, defendido nessa excelente obra do professor José Contreras sobre a autonomia de professores. Então, resumidamente, a racionalidade técnica entende o trabalho do professor como um trabalho de um técnico que resolve problemas muito bem circunscritos. E aí, então, o planejamento dentro da racionalidade técnica, pensando a partir dessas 5 categorias, ele adquire algumas características que são próprias do tecnicismo. Então, do ponto de vista da temporalidade, o planejamento ele é sempre prévio à ação. Então, o especialista já realizou o planejamento, o professor vai ler esse planejamento, colocar lá em algum documento formal e depois ele é entregue como um produto acabado para a gestão e para as exigências burocráticas que se apresentam na escola ou na universidade. Do ponto de vista da funcionalidade, ele tem características próprias do tecnicismo e a função do planejamento nessa racionalidade é ser prescritivo e, portanto, dizer como o professor deve fazer de uma maneira bastante fechada. Do ponto de vista da pessoalidade, ele é impessoal, porque é proposto por um especialista e o professor, então, é um técnico que aplica esse planejamento pensado por um agente externo à instituição. Do ponto de vista da situacionalidade, ele não é contextualizado, ele não é situado naquele ambiente de trabalho, uma vez que foi pensado por um agente externo à instituição escolar, e do ponto de vista da criticidade, é um planejamento totalmente acrítico. Do ponto de vista da racionalidade crítica, vou passar aqui pela racionalidade prática, por questões de tempo, mas do ponto de vista da racionalidade crítica, o planejamento é reconcebido e adquire outras características pensando nessas 5 características, né? Nessas 5 categorias, melhor dizendo. Do ponto de vista da temporalidade, o planejamento não é visto como uma prescrição a ser seguida da maneira como foi pensada por um especialista. Portanto, o planejamento ele é pensado em processo, que deve ser planejado, como o próprio nome diz, antecipadamente, porém ele tem que ser acompanhado e modificado ao longo do processo educativo a partir das situações complexas que emergem da sala de aula. Situações em que alguns estudantes não estão aprendendo adequadamente, que o professor precisa modificar a sequência, repensar melhor nas estratégias que ele pensou, em alguns momentos até reorganizar os objetivos definidos no início do seu planejamento. Então, o planejamento não é visto como uma camisa de força que deve ser seguida e da melhor forma possível como um técnico executando uma linha de operação pensada por um especialista, mas como uma atividade aberta, criativa, crítica que deve responder à singularidade e às complexidades da sala de aula, que é própria da interação entre seres humanos. Do ponto de vista da funcionalidade, então o planejamento ele passa a ser concebido como uma fundamentação, como uma orientação do trabalho pedagógico e não mais como uma prescrição que deve ser seguida à risca. Do ponto de vista da pessoalidade, como o planejamento é pensado como orientador para trabalhar em ambientes de complexidade, não em ambientes técnicos, o professor deve fazer o seu planejamento de maneira autoral e criativa, justamente para dar conta das suas intencionalidades e da singularidade das complexidades da sala de aula e dos contextos educacionais que se apresentam. Do ponto de vista da situacionalidade,
como já dito, o planejamento deve ser contextualizado e feito em função e a partir da realidade educacional que se apresenta, e do ponto de vista da criticidade, o planejamento é entendido como uma ação profissional que tem característica política e ética, e que, portanto, está dentro de uma instituição, que está dentro de uma sociedade, portanto, tem características próprias de uma atividade que envolve outros seres humanos e que é carregada de valores. Portanto, é uma atividade crítica e ética que demanda a ação e a intencionalidade do professor. Pensando nessa nova perspectiva sobre o planejamento ele pode ser integrado à pesquisa, já que planejar é uma ação política e ética, precisa ser uma atividade consciente, objetiva e simples, mas funcional e contextualizado, e o planejamento encarado como uma ação reflexiva, interativa, contínua, permeada pela avaliação e revisão constante de todo o processo. Então, essa ideia é que planejar está associado a uma premissa de que não são atividades pontuais, isoladas e justapostas que promovem a aprendizagem, mas sim um processo sistematizado, de maneira crítica e fundamentado científica e pedagogicamente. Bom, então, nesse sentido, o planejamento deve levar em consideração a situação de partida, o processo, o acompanhamento do processo e o produto a partir de todas as ações e interações desenvolvidas. Nós vamos então agora para a nossa terceira questão, que é como planejar o ensino nessa perspectiva crítica, então, Amadeu. Caminhando aqui na nossa analogia, vamos para uma terceira camada de complexidade do planejamento. Bom, se o planejamento exige intencionalidade e consciência, essa intencionalidade e essa consciência vai vir justamente das condições concretas que se apresentam e da intencionalidade e das pretensões educativas postas como a modificação do futuro. Então, o planejamento deve sempre partir das condições e dos condicionantes contextuais que se apresentam, ao mesmo tempo que mira uma condição idealizada, sonhada, desejada que se espera alcançar. Nesse sentido, a definição dos objetivos didático-pedagógicos é uma ação de planejamento que mira sempre um ideal, um sonho, mas que deve ser pautada por uma realidade objetiva que se apresenta com todos os seus condicionantes, para analisar e fundamentar o planejamento, mas ao mesmo tempo para reforçar a realidade do ponto de vista dos aspectos da tradição, dos aspectos positivos daquela realidade, mas também das transformações que são desejadas. Então, o planejamento dentro do trabalho docente é sempre visto como condicionado e situado do ponto de vista do contexto, que sofre influência do contexto sociopolítico, do contexto institucional e que há essas relações todas que devem ser consideradas durante o planejamento. Então, do ponto de vista do planejamento do professor e do planejamento institucional, a gente tem todas essas relações em que devem guardar coerência, mas em que há uma série de tensões. As orientações curriculares oficiais em relação a um determinado curso, que acaba sintetizando o que se pretende com a profissão, com uma determinada área de atuação. O projeto político-pedagógico institucional está relacionado ao nível coletivo em que se decide o que se pretende com o curso, a identidade institucional. O plano de ensino já está no nível do que se pretende com aquela área de conhecimento e é orientador do trabalho pedagógico do professor. E o plano de aula é um nível mais concreto em que são estabelecidas as relações professor, alunos e conteúdo a ser trabalhado. Do ponto de vista da gestão democrática, quanto mais os professores participarem das decisões coletivas e menos o projeto pedagógico seja uma decisão autoritária e centralizada, mais nós teremos coerência e participação nas decisões sobre o que se pretende com o nosso curso, o que se pretende com a nossa instituição e qual é o papel da minha disciplina dentro desse projeto mais amplo de transformação da realidade a partir do curso que nós vamos organizar. Então, do ponto de vista do presente,
eu tenho o perfil do ingressante, o contexto histórico, o contexto social e cultural do nosso curso. Do ponto de vista futuro, qual é o perfil do egresso, quais são os compromissos assumidos pela comunidade universitária em termos de transformação desses estudantes que nós recebemos, e aí, do ponto de vista da coerência curricular e da coerência do projeto político-pedagógico, como que a minha disciplina, sua ementa, os princípios epistemológicos, os objetivos, se alinha e mantém coerência com esse percurso formativo em direção ao perfil do egresso que nós pensamos. Então, com isso, nós caminhamos para a última parte, que é planejamento e avaliação. Chegamos aqui no cume das nossas discussões dessa complexidade que envolve o planejamento em todas as suas dimensões. Então, se o planejamento é pensado muitas vezes como produto, a avaliação também pode ser pensada como uma mera constatação do que aconteceu ali naquele futuro. E geralmente essas avaliações têm caráter quantitativa e verificatórias. Entretanto, se nós pensarmos o planejamento numa perspectiva crítica, como processo, esse presente que se apresenta pode ser objeto de avaliação do ponto de vista de diagnóstico dos recursos, dos contextos, da história, da tradição de um determinado curso. A avaliação pode ser pensada como um acompanhamento do processo, formativa, que pode nos ajudar a reorientar a nossa rota, e aí também como futuro do ponto de vista da verificação das transformações realizadas e das compreensões adquiridas. E nesse sentido, diversos instrumentos podem ser usados do ponto de vista da avaliação institucional e do ponto de vista da avaliação da prática do professor, da sua disciplina, do ponto de vista de instrumentos quantitativos, qualitativos e instrumentos mistos. Então, a ideia é que nós pautemos a ação docente no princípio da ação, reflexão e ação, onde antes da aula a gente faz um planejamento em coerência com as decisões e o perfil desejado e a ementa da nossa disciplina. Durante a aula, fazemos as interações com os nossos estudantes e ao momento de tornar esse planejamento em processo, dar vida ao planejamento nas interações e depois a aula, a reflexão sobre o andamento de todo esse processo no princípio de ação, reflexão e ação. Então, para finalizar, nós podemos sintetizar e termos algumas indicações em relação ao planejamento institucional, o projeto político-pedagógico, o planejamento do professor e depois o acompanhamento desse planejamento em ação através das interações com os estudantes, que nós temos como algumas lições importantes. Primeiro, o planejamento deve ser entendido como um processo contínuo, intencional e crítico, e não apenas uma exigência burocrática que eu preciso entregar para o chefe do departamento ou para o conselho de curso. O planejamento é fundamental para a prática docente, comprometida, ética e politicamente orientada. Deve ser flexível e contextualizado, e construído de forma reflexiva, idealmente coletiva, superando abordagens meramente técnicas isolacionistas. E a avaliação integrada ao planejamento deve ser pensada desde o início, sendo formativa, processual e sempre que possível integrando múltiplos instrumentos quali e quantitativos. E o objetivo ulterior, então, é a melhoria constante da prática pedagógica, o desenvolvimento profissional do docente e a busca pela democratização do conhecimento e a emancipação do ser humano. É isso, eu espero que essas discussões iniciais elas sejam bastante interessantes para as reflexões e os estudos e as práticas posteriores e que a gente possa incorporar o planejamento numa perspectiva crítica, processual, coletivo e criativo em nossas práticas, em cada uma das nossas instituições e em cada um dos nossos cursos para que a gente possa avançar sempre. É isso, muito obrigado e ficamos por aqui. E agora vamos para um breve intervalo e no próximo bloco eu recebo aqui no estúdio alguns convidados para continuar essa discussão.
Estamos de volta com esse MesaCast especial tratando do planejamento pedagógico de cursos de graduação da Unesp. E para a segunda parte dessa discussão, eu recebo aqui no estúdio da TV Unesp Henrique Taan Novaes, docente da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp em Marília e coordenador da CEDEP3. João Vitor Rojas Luiz, docente da Faculdade de Engenharia da Unesp em Bauru e representante dos núcleos locais da CEDEP3 em Bauru, responsáveis por organizar a Semana de Planejamento Pedagógico dos cursos de graduação no campus. E agora, aqui na TV Unesp, Amadeu Moura Bego, docente do Instituto de Química da Unesp em Araraquara e membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, o CESP. Professores, sejam muito bem-vindos a esta conversa. Eu gostaria de iniciar, então, com o professor Amadeu. Professor, em sua visão, por que o planejamento pedagógico é um instrumento coletivo de transformação da universidade? Muito bom, Zé, eu acho que a gente poderia começar fazendo uma discussão em dois níveis, né? O primeiro nível seria o seguinte: a instituição de ensino, seja da educação básica, seja do ensino superior, ela se consolidou ao longo da história como o espaço legítimo na nossa sociedade para trabalhar a educação formal. A educação formal, ao contrário de outras formas de educação, ela é sistemática, sistematizada. Então, ela exige obrigatoriamente o planejamento para que você faça o processo intencional de ensino e aprendizagem na sala de aula. Só que o professor, quando ele está trabalhando e quando ele vai planejar, ele não vai trabalhar no vácuo, numa redoma. Ele vai trabalhar numa instituição. E essa instituição está dentro de uma comunidade. E essa comunidade está dentro de uma sociedade mais ampla. Então, quando o professor pensa na sua atuação profissional, ele vai ter que interagir com outras visões de mundo, com outras perspectivas, e nesse sentido, pelo princípio da gestão democrática das universidades, das escolas, o planejamento pedagógico coletivo, com pares, de maneira democrática, chegar a consensos sobre que perfil de egresso a gente gostaria para aquele curso. Como que a gente vai trabalhar e organizar as nossas ações, a vida universitária, para que esse perfil de egresso seja favorecido? Quais são as trajetórias? Quais são as práticas? Quais são as disciplinas? Então, o planejamento pedagógico, quando feito verdadeiramente de forma debatida, dialógica, coletiva, democrática, pode ser um espaço muito, muito potencial para a transformação da vida universitária, dos nossos cursos e das nossas práticas cotidianas, né? Então, eu concluiria dizendo isso. O planejamento pedagógico, nessa perspectiva crítica, dialógica e dentro do arcabouço da gestão democrática, pode ser um potencial elemento de transformação. Muito bom, professor. Agora, professor Henrique, o senhor poderia falar para a gente sobre a Escola de Formação dos Docentes da Unesp e também sobre o Programa de Formação Pedagógica e Desenvolvimento Profissional, né, docente, o PROFOR. Quais são as diretrizes e as estratégias também? É um grande prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Um prazer também estar ao lado aqui do Amadeu, do João, um dos coordenadores, né, do núcleo local. Para nós é uma grande satisfação ter essa possibilidade de informar a nossa comunidade, né? Então aproveito para cumprimentar nossas professoras, professores, servidores e nossos alunos, né, que estão nos assistindo, e dizer, né, que a Unesp é uma das universidades pioneiras no Brasil, uma das poucas que tem uma escola de formação. Então, nesse sentido, a gente saiu na frente. Nós aprovamos o ano passado o nosso programa de formação, a nossa escola de formação. Ela vai fazer agora em junho, né, daqui 2 meses, vai fazer 1 ano de vida, né, 1 ano de existência, mas evidentemente que esse programa de formação, essa escola de formação, é fruto de um acúmulo muito grande ao longo de anos, eu diria de décadas, né, inclusive com grande participação aqui de Bauru, de colegas, professoras, que perceberam há 20, 30 anos atrás a importância da formação continuada, da formação permanente, né?
Eu daria um destaque especial para o professor Pascoal, para a professora Maísa, as últimas duas gestões, uma em exercício, o professor César, que é onde a CEDEP 3 é vinculada ao professor César, que tem nos apoiado bastante. E a nossa ideia é combinar atividades centralizadas lá no Ipiranga, lá na Unesp do Ipiranga, em Águas de Lindóia, onde a gente faz formações intensas, formações de 1 dia e meio, 2 dias, 3 dias, onde a gente reúne cerca de 120, 130 professores, né, especialmente os que acabaram e as que acabaram de entrar na Unesp, mas também a gente tem a possibilidade de fazer atividades nos núcleos locais. Está aqui o João, né, ao meu lado. Nós temos 34 núcleos locais hoje na Unesp. Isso nos dá uma capilaridade enorme para atingir e pensar atividades de formação em cada uma das nossas cidades, em cada uma das nossas unidades, né? Por que o programa de formação ele é importante? Porque, de fato, e aí o Amadeu já deu uma pista muito importante, nós, professoras e professores, a gente aprende a dar aula na marra, na raça, para usar termos do senso comum, né, numa linguagem mais popular. Pouquíssimas e pouquíssimos professores da Unesp tiveram a possibilidade de ter uma licenciatura, práticas pedagógicas, didática para o ensino superior. Então, o programa de formação da nossa querida Unesp vem a suprir, né, vem a planejar atividades através de temas candentes, temas recentes, né, para a nossa comunidade, em relação a várias dimensões. Vou citar aqui algumas delas. Uma delas, que a gente vai trabalhar agora, no mês de maio, a formação em extensão. Nós tivemos mais de 180 inscritos, especialmente docentes novos e docentes novas, né, para pensar como é que você pode trabalhar a extensão e que tipo de formação em extensão você pode ter. Vamos ter no segundo semestre as atividades de formação em pesquisa. Em Águas de Lindóia, o ano passado, nós fizemos, por exemplo, atividades de formação para temáticas como trabalhar em sala de aula, questões ligadas à inclusão, o que trabalhar e como trabalhar se você tem um aluno ou uma aluna autista, deficiência física, motora, intelectual. Então, temas que estão aparecendo no nosso cotidiano, na sala de aula, e que a gente tenta, né, pela escola de formação e pelo programa de formação, trabalhar de forma contínua, sistemática com as nossas docentes e os nossos docentes. Com certeza são diferenciais da Unesp nesta área, né, professor? Agora, professor João, vamos falar então das atividades locais, né? Gostaria que você falasse para a gente sobre a primeira semana de planejamento pedagógico dos cursos de graduação do campus aqui em Bauru. Quais atividades que foram realizadas, professor? Essa é a primeira semana de planejamento pedagógico, é um evento ligado ao programa de formação dos docentes da Unesp e ele é organizado pelos núcleos locais do campus de Bauru da CEDEP 3. Então, nós temos 3 unidades aqui na Unesp de Bauru, FEB, FC e FAAC, e nós nos reunimos para fazer uma atividade integrada de planejamento pedagógico em 3 níveis, né? A gente fez uma primeira atividade para todos os docentes, técnicos, servidores administrativos e alunos do campus, de abertura. Então, nós tivemos uma fala do professor Henrique, dos diretores das unidades, para tratar de como a graduação é vista institucionalmente na Unesp e as tendências atuais no Estado. E depois nós tivemos o privilégio de contar com a palestra do professor Amadeu, então também um momento de formação pedagógica na área de planejamento. Isso deu preparação para 2 outros momentos, 2 outros níveis. Então, nos níveis dos cursos, os coordenadores chamaram os professores em assembleia, os professores do curso, para discutir alguns temas que nós, do núcleo local da CEDEP, passamos para eles como temas norteadores. No caso da minha unidade, Faculdade de Engenharia, nós escolhemos trabalhar nos cursos a implantação dos novos currículos, principalmente agora com a curricularização da extensão, um tema muito importante, tendência, né?
Então, e também a possibilidade de fazer projetos conjuntos entre os professores nas disciplinas, que é algo que também, às vezes, falta espaço para aproximar os professores para fazerem trabalhos em conjunto. Isso foi feito, então, no âmbito dos cursos. É importante dizer que já existiam essas atividades de planejamento, alguns cursos fazem cotidianamente, periodicamente, reuniões de termo e reuniões de planejamento dentro do curso. O que a gente quis aqui no âmbito da CEDEP é dar apoio a eles para a formação pedagógica, como uma prática pedagógica, né, a semana de planejamento, e tentar integrar o campus todo. Ao final da semana, a gente teve reuniões por unidade. No caso da Faculdade de Engenharia, nós temos 4 cursos de engenharia que se reuniram para debater os resultados e encaminhamentos das reuniões de curso. E aí teve a presença do diretor, vice-diretor, para discutir encaminhamentos em termos de infraestrutura da unidade, de laboratórios. E eu acho que isso foi muito importante para a gente dar continuidade na melhoria do ensino de graduação nas unidades. A gente também pretende fazer uma segunda semana ainda esse ano, visando o próximo ano, em outubro. A gente está organizando para dar continuidade e virar uma cultura, né, de planejamento pedagógico dentro do campus. Sim, nós até estamos vendo neste momento algumas imagens do evento. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, professores. Eu peço agora licença aos senhores para trazer uma fala do professor José Eduardo Castanho. Ele é presidente da Comissão Permanente de Ensino da Faculdade de Engenharia da Unesp em Bauru. E ele fala das decisões tomadas após as reuniões de planejamento pedagógico. Vamos acompanhar. Pretende-se criar ou incentivar a criação de espaços de convivência para os alunos, para as atividades acadêmicas, para a convivência social e integração deles dentro do espaço da Faculdade de Engenharia. Procurar treinar professores para lidar com a questão dos alunos com problemas neurodivergentes, né, com características neurodivergentes. Monitorar mais de perto o desempenho dos alunos desde o seu ingresso, então apoiar o aluno que acabou de ingressar no curso e monitorar o seu desempenho para tentar perceber o quanto antes possível alguma dificuldade e atuar nesse sentido. Do ponto de vista de estrutura curricular, um dos problemas que tem sido percebido é a questão da integração ou a questão da mudança curricular. Tem 2 aspectos aí principais. Na mudança curricular que ocorreu entre 22 e 23, os cursos, uma parte dos cursos, criou disciplinas integradoras. Essas disciplinas integradoras, elas trazem um desafio muito grande de colocar professores atuando conjuntamente e isso tem que ser melhor tratado. Outro problema é a questão da extensão. A extensão, ela também tem que se aprofundar como é feita a extensão na faculdade e tentando aproximar as questões mais reais da sociedade, principalmente da indústria, com o ensino de engenharia. Então, esses são os principais pontos que eu acho que a gente conseguiu tirar desse primeiro encontro de planejamento. Eu acho que foi muito positivo. Uma outra conclusão que se chegou, outro encaminhamento, é a criação de um grupo de discussão virtual que integre os professores de diferentes áreas, de diferentes cursos, para troca de experiências e que possa contribuir para contornar ou solucionar parte desses problemas que a gente está vivenciando. Muito obrigado, então, ao depoimento do professor José Eduardo Castanho. E agora, professor Henrique, como que iniciativas como a Semana de Planejamento Pedagógico fortalecem toda uma cultura institucional de planejamento? Eu gostaria de perguntar também para o senhor qual que é o papel da CEDEP 3 dentro dessa estratégia. Pois não, Zeca. Então, eu estive aqui, né? Para mim foi um enorme prazer acompanhar a primeira Semana de Planejamento Pedagógico de Bauru. Fiquei bastante feliz, de fato, ver toda a comunidade, né? Especialmente professoras e professores aqui reunidos. Tive a possibilidade, né, de acompanhar a palestra do professor Amadeu, diga-se de passagem, muito boa, esclarecedora, né? Então, a gente ficou bastante feliz porque, de fato, a Semana Pedagógica de Planejamento Pedagógico permite, né, que os professores façam uma pausa, vamos chamar de uma pausa pedagógica, uma pausa reflexiva, sai do cotidiano, sai da sala de aula para
pensar, e aqui em especial exatamente no começo do ano, né, quando a gente está começando as aulas, né, então a gente reúne os professores para pensar exatamente para onde a gente quer ir, né? Eu estive no mesmo dia lá em Franca, que aconteceu algo muito parecido. Eles não chamam de semana de planejamento pedagógico, não há problema nisso. O importante, né, é que todas as unidades, independente do momento, independente do nome que se use, né, estão fazendo essas paradas, essas pausas pedagógicas para pensar o curso, a sala de aula, como melhorar a sala de aula, o que a gente pode trabalhar, como trabalhar, para onde a gente quer ir, né? Então, fiquei bastante contente de ver aqui a de Bauru, mas nós temos, e isso é possível ver na página da CEDEP3, todo o planejamento das atividades de planejamento de todos os 34 núcleos da Unesp, né? Então, de fato, cada unidade, cada núcleo tem planejado o que eles querem fazer a partir das demandas dos professores e das professoras e como atuar, né, como trabalhar esses temas ao longo do ano, em especial no início do ano. Nós tivemos, esse ano, mais de 100 propostas dos núcleos locais que variam de temas, como, por exemplo, no ano passado, que foi um tema bastante batido, como trabalhar a inteligência artificial em sala de aula, como trabalhar a questão da inclusão, que eu citei aqui agora há pouco, temáticas mais recentes também, ou seja, há uma variedade de propostas e a própria comunidade tem apresentado isso, as suas demandas, através de levantamentos, mas também com uma certa indução nossa, né, como CEDEP3, a partir de demandas que a gente tem achado, identificado e sugerido aos núcleos para trabalhar. Evidentemente que a CEDEP3 também cumpre um papel no financiamento, então a gente passa o recurso para cada núcleo local a partir das suas demandas, para pagar a vinda de um palestrante, para pagar o cafezinho e coisas parecidas, né? Então, fico bastante contente que os núcleos locais têm feito as suas semanas de planejamento pedagógico, independente do nome que eles dão à atividade. Muito bom, professor. Agora, professor Amadeu, gostaria de ouvir a sua opinião sobre como o planejamento das atividades do docente pode ser melhor alinhado aos objetivos de aprendizagem. Essa é uma pergunta assim, muito boa, né, Zeca? Porque se a gente verificar uma concepção de planejamento, que a gente pode dizer que é uma concepção mais reducionista e meramente técnica, você pode pensar assim, bom, o planejamento eu faço num momento estanque, no começo do ano, aproveito às vezes planejamentos que estão lá como um plano estabelecido, entrego para o professor João, que está lá batendo na minha porta, tem que entregar esse documento que é obrigatório, e esse planejamento está finalizado como um produto. E aí eu vou para as práticas pedagógicas, vou para a minha prática de ensino no meu cotidiano. E às vezes essa prática ela não está alinhada àquilo que foi planejado. E a avaliação, geralmente, ela é feita em momentos estanques, específicos, e tem uma característica que a gente poderia chamar de fatalista. Olha, tantos alunos tiraram nota tal, tantos alunos tiraram nota tal, e esse foi o rendimento. E aí a avaliação ela fica descolada do planejamento, e a avaliação ela não tem uma característica de retroalimentar o próprio planejamento. Então, hoje em dia, em várias vertentes da pedagogia, internacionalmente e nacionalmente, a gente já concebe o planejamento não como um produto técnico, mas como um processo. E o planejamento como processo, ele envolve uma série de deliberações, de decisões, que precisa da avaliação permeada no processo também. Desde a partida, como foi dito no vídeo que nós assistimos, falas que o professor Henrique e o professor João colocaram aqui, de quem é esse nosso estudante?
E essa avaliação diagnóstica, de levantamento das dificuldades, da realidade, que pode ser multidimensional, ela pode subsidiar os próximos passos do planejamento em processo. E ao longo do processo, você tem um ambiente em sala de aula que é altamente complexo, altamente singular, completo, cheio de valores e de tensões e disputas, e que esse movimento pode ajudar a repensar a rota do próprio planejamento inicialmente proposto, para que quando nós chegarmos ao final da etapa, a gente consiga garantir, do ponto de vista do acompanhamento, que os estudantes adquiriram as aprendizagens necessárias, pensando, de novo, agora lá, naquele perfil de egresso coletivamente debatido, discutido, consensuado pela comunidade universitária. E aí eu concluo dizendo isso, né? Planejamento pensado como processo, ele exige, ele demanda uma concepção de avaliação que também seja uma avaliação em processo e não mais em momentos estanques e fatalistas, não tem o que fazer, né? E aí, dessa maneira, você consegue pensar melhor as diferentes realidades que os nossos estudantes trazem, as demandas, as necessidades e as correções de rotas que têm que ser feitas ao longo do semestre letivo, do ano letivo. Exato, professor. Muito bom. Eu gostaria de ouvir, então, do professor João, na prática, então, quais foram os principais aprendizados que os docentes e servidores levaram das reuniões durante o planejamento? Eu acho assim, Zeca, o primeiro aprendizado, eu acho mais importante, é que é possível fazer um planejamento coletivo partilhado entre os docentes. Pegando um pouco o gancho do que o professor Amadeu colocou, às vezes o planejamento docente, plano de ensino da disciplina é feito em feudos, muito isolados, e ter um momento para os professores partilharem os seus planejamentos individuais, seus dilemas, os desafios que são apresentados, é um processo importante que precisa ser feito e precisa se tornar cultura dentro das unidades. Outra aprendizagem que eu acho que é importante é a tomada de decisão para a melhoria da graduação baseada em dados, evidências. Inclusive, eu queria agradecer os servidores da graduação que participaram, que ajudaram a fazer os relatórios que formaram encaminhamentos para as unidades e também forneceram, junto com os coordenadores, fizeram um trabalho muito importante de coletar dados dos cursos, principalmente dos anos após a estruturação curricular, 23 para cá, para subsidiar as discussões do planejamento. Então, acho que ficam essas duas lições, de que é possível fazer uma discussão coletiva, partilhada entre os docentes e técnicos, inclusive de cursos muito diferentes, porque nós organizamos a semana de uma forma que professores de unidades diferentes pudessem ir a vários cursos, reuniões de vários cursos. Por exemplo, professores da matemática e da física puderam partilhar sua visão e seus desafios do ciclo básico com os professores do ciclo profissionalizante da engenharia. Então, além dessa visão partilhada entre os docentes e servidores, também essa questão de o que pode ser encaminhado daqui para frente, pensar no futuro da graduação, do ensino de graduação na unidade. Eu gostaria de aproveitar a sua resposta, professor, para chamar aqui o depoimento do Rafael Sigolo. Ele é diretor técnico acadêmico da Faculdade de Engenharia da Unesp em Bauru e ele ressalta a importância das atividades de planejamento pedagógico para os cursos de graduação da unidade. Nosso planejamento pedagógico, acho que o principal foco foi poder reunir os professores que dão aula para os nossos cursos, independente do departamento de quais eles estão vinculados, porque é uma oportunidade, estando todos juntos, eles poderem pensar melhor o curso, fazer um diagnóstico do que está acontecendo e pensar em conjunto possíveis soluções para os desafios encontrados. A gente já está no 3º ano de implementação de um novo currículo, de uma nova estrutura curricular, e é um momento chave para a gente poder fazer esse diagnóstico, pensar junto e começar já a implementar possíveis mudanças e melhorias e ver um resultado disso, visando, quem sabe, uma reestruturação, uma readequação de currículo. Acho que o principal foco foi esse. Muito obrigado, então, ao depoimento do Rafael Sigolo. E agora, professores, para finalizarmos essa conversa aqui, que caminhos os senhores destacam para fortalecer uma cultura institucional de planejamento e cooperação também entre os docentes? Começando pelo professor Amadeu, por favor. Bom, então, dizer assim, da satisfação enorme que foi toda essa experiência, de ter recebido o convite aqui de Bauru, de ter o apoio todo do CEDEP 3 com o professor Henrique, e dizer o seguinte, que
Acho que o grande desafio que se coloca é que, às vezes, ações que sejam iniciativas mais pontuais, elas se institucionalizem, e está aí o CEDEP3, né, com a Escola de Formação Docente, e vire realmente aquilo que o professor João colocou, né, uma cultura institucional onde os professores se reúnem para se debater, para debaterem, para se comunicarem, para dialogarem e pensarem os rumos da graduação. Não é fácil que isso seja organizado, porque as agendas de pesquisa, de extensão, as atividades de gestão, às vezes não permitem esse tipo de reunião mais ampla, mas quando as unidades conseguirem enfrentar os desafios e conseguirem institucionalizar isso para virar uma cultura, eu acho que os cursos de graduação da Unesp só têm a ganhar, para que a gente consiga dar um próximo passo. Acho que o Henrique citou, né, que às vezes os professores universitários acabam chegando ao ensino superior sem uma formação pedagógica adequada e aprendem meio que por tentativa e erro, para que essa cultura comece a ir diminuindo e que a gente tenha uma cultura de profissionalização da atividade, inclusive pedagógica e didática nos nossos cursos de nível superior. E o caminho é coletivo, é democrático, é de debate, é de escuta e de ações institucionalizadas, como que o trabalho excelente que o CEDEP3 vem fazendo aí nos últimos anos. Muito bom. Professor Henrique, qual a sua visão? Bom, para mim, né, assim como o Amadeu, imagino que o João concorde também, o planejamento pedagógico burocrático, ritualístico, formal, para inglês ver, ele existe, ele é o predominante, ele é o hegemônico, e o nosso desafio hoje, né, é como superar, como quebrar, entre aspas, essa cultura ainda muito centrada no indivíduo, ou seja, eu dou a minha aula, eu trabalho sozinho, eu faço a minha aula sozinho, e como colocou o Amadeu, né, sem corrigir a rota ao longo do tempo, e conseguir institucionalizar, não é fácil, institucionalizar a cultura do trabalho coletivo, do professor coletivo, da professora coletiva, ou seja, parar em vários momentos para conseguir, de fato, construir, né, uma cultura institucionalizada do professor coletivo. Me parece bastante perigoso também aquela ideia de que a gente acha que lá no final o aluno vai juntar as peças do xadrez ou de um tabuleiro ou de um quebra-cabeça, para ser mais preciso, né? Quanto mais individualizada é a aula, mais difícil para o aluno formar o todo do seu curso. E quanto mais a gente conseguir integrar as disciplinas, fazer relação entre elas, formar esse todo desde o primeiro ano, me parece que mais bonito vai ser o curso. Termino aqui indicando um livro, né, que um amigo, o professor Matelli, me deu, chamado A Arte de Ser um Perfeito Mau Professor. É do Malba Tahan, ele não é meu parente, é apenas um pseudônimo, né? Mas esse livro, o Malba Tahan, que é um pseudônimo, dá vários exemplos do que é o pior professor possível, né? Tudo o que não deve ser feito em sala de aula. E ali você tem, então, exemplos que parecem que já ficaram no tempo, o livro é dos anos 50 e 60, mas continuam bastante atuais. E um dos temas, certamente, a questão do planejamento pedagógico. Excelente aprendizado. Professor, na sua visão, professor João, como criar ou fortalecer essa cultura do planejamento? Acho que a primeira parte é criar um ambiente para participação. Cultura organizacional, ela é formada de baixo para cima, nas relações informais entre as pessoas. Então, você tem que dar um ambiente que as pessoas se sintam livres para falar sobre aquilo que é importante para elas. E isso vai ser diferente para cada curso. Eu venho da engenharia, onde existe resistência ainda para discussões pedagógicas. Mas o que a gente viu foi o contrário, uma participação grande de grande parte dos professores, e que foi muito importante. E eu acho que o caminho também é começar. É fazer esse tipo de evento que a gente organizou, promover espaço para o planejamento e iniciar. As próximas vezes vão ser cada vez melhores, eu tenho certeza.
Bom, nosso tempo está terminando. Eu gostaria de agradecê-los pela participação aqui nesse bate-papo, nessa conversa, e agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Lembrando que o planejamento pedagógico dos cursos de graduação da Unesp é uma das iniciativas da Coordenadoria de Desenvolvimento Profissional e Práticas Pedagógicas, realizadas por meio da Escola de Formação dos Docentes da Unesp e também pelo Programa de Formação Pedagógica e Desenvolvimento Profissional Docente, que apoia os núcleos locais da CEDEP3 na realização das atividades junto às unidades universitárias da Unesp. Para rever este episódio e acompanhar nossos programas, acesse o canal do YouTube da TV Unesp. Até a próxima. Tchau.